E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu acordei com uma vontade de falar sobre uma palavra que alguns amigos, principalmente a minha sócia Ana, a gente usa seguidamente. A gente usa a palavra sustentável quando a gente quer falar de algumas coisas que muitas vezes não permanecem, né, fixas, apoiadas ou por um período de tempo, ou quando a gente quer falar de sustentabilidade mesmo. Então, vou acabar falando nesse vídeo um pouco sobre a sustentabilidade interna, a sustentabilidade do eu, e a sustentabilidade externa, que tem a ver com o coletivo, com os outros, com o planeta. Se nós formos pegar a definição do dicionário de sustentar ou de sustentabilidade, tem a ver com apoiar, tem a ver com dar suporte, tem a ver com equilíbrio. Claro que a gente pode falar desde de objetos que se apoiam em algum lugar, né, com pilares, com estruturas, digamos assim. A gente pode falar de alguma coisa que não se sustenta porque ela não está se mantendo, não está durando. Não, uma relação, essa relação já está insustentável, né? Ou ele não consegue sustentar aquilo que ele disse. Então tem várias formas de a gente usar a palavra sustentabilidade ou sustentar. E aí me vem sempre aquela ideia de como é que a gente sustenta realmente as nossas ideias, como é que a gente realmente banca aquilo que a gente quer. Claro que muitas vezes a gente vive num tempo onde isso não é facilitado, as coisas não duram muito tempo, a gente não consegue sustentar por muito tempo. Sim, tem toda a questão da liquidez, tem toda a questão do apego à materialidade, então as coisas elas duram muito pouco, e a gente está acostumado a isso, né? Qualquer coisa a gente troca, qualquer coisa a gente dá um jeito, vai ter uma solução logo ali adiante. Então as nossas práticas acabam não se tornando sustentáveis a médio e longo prazo, né? A gente não tem um apego mais a nada, né? Então, claro, tem todo um cenário social que ajuda isso. Tem também um cenário pessoal de... Por exemplo, a pessoa não se dá conta que alguns valores são importantes que ela possa sustentar durante a vida. O próprio conceito de felicidade, a questão da daimonia, né, que traz esse conceito grego que traz a importância da gente observar os nossos comportamentos durante toda a vida, se posicionar moralmente em relação aos desafios que a vida está nos trazendo. Para lá, em determinado momento, eu olhar para trás e dizer, eu me sinto feliz, eu sinto que eu cumpri meu papel, eu sinto que eu, na visão dos gregos, tive em contato aí e, né, fiz aquilo que os deuses gostariam que eu fizesse. Então a gente está falando aqui de várias práticas que falam do indivíduo e do social. Eu vejo uma dificuldade hoje das pessoas sustentarem ideias. Quando eu digo que sou vegetariano, algumas pessoas dizem, mas como tu consegue, né? Mas o churrasco é tão bom, tá, mas é tão difícil, né? Por causa disso e disso, aquilo. Pô, eu vejo que para a gente sustentar um hábito, uma prática como essa, como uma dieta vegetariana, vou usar o meu exemplo, a gente tem que ter algo bem mais profundo, a gente tem que ter valores, a gente tem que ter algo que é importante para a gente poder sustentar, senão realmente é difícil. É difícil tu mudar de dieta, indo a encontros sociais ou tendo amigos que a todo momento estão te pressionando para comer aquilo que todo mundo come, ou aquelas coisas, sei lá, que tem um gosto muito bom, mas não fazem bem para a saúde. Então isso é um processo interno que é muito difícil realmente dizer que não, se internamente não está bem resolvido, não tem um valor bastante forte. Se talvez eu não tivesse as questões ligadas à espiritualidade, ia ser muito difícil manter uma prática vegetariana, uma prática vegana. Então são essas coisas que são caras pra gente, que são importantes pra gente, que tem a ver com ideias que pra gente são importantes. Por exemplo, a própria sustentabilidade, já que a gente está falando isso, do planeta, pode ser algo que é muito importante para ti. E isso vai te ajudar a sustentar os teus valores para que tu possa dizer que não, né, aquilo que é o comum, que é o que todo mundo faz, que é, por exemplo, comer carnes derivadas de animais. Então, para tu manter uma dieta, é preciso que tu tenha uma sustentabilidade interna, né?
Qualquer hábito, se a gente for pensar, é assim, né? Seguidamente eu ouço no consultório, mas é tão difícil, mas eu quero mudar, mas não consigo. É por isso que a gente tem aquele ditado, né? A gente muda na dor ou no amor, né? Na dor é mais fácil mudar, evolutivamente a gente costuma a prestar mais atenção nas coisas de sobrevivência, e quando já está doendo, é que aí sim a gente tem aquele empurrão final, né? O que acontece, a mesma coisa com os sintomas, né? Quando o sintoma aparece é que a gente vai se preocupar com ele, é como se fosse a materialização de um problema que já vem acontecendo há um certo tempo, mas quando está ali materializado em forma de sintoma, a gente não tem como negar, né? E a gente acaba tendo que olhar para isso. Então tem uma dificuldade nossa de sustentar aquilo que a gente quer, aquilo que realmente faz sentido para a gente. Só que a sustentação tem a ver com isso não está no dicionário, né? Isso é uma questão que eu refleti. Sustentação tem a ver com o tempo. Porque se tu só apoia alguma coisa por algum tempo, vamos pensar desde uma estrutura, né, física até uma questão interna, se dura muito pouco, acaba não sustentando. Sustentação também tem a ver com uma variável, que é o tempo. Então, quando a gente muda de práticas todo momento, ou a gente não consegue manter um comportamento, a gente não está conseguindo sustentar esse comportamento. A gente diz que vai fazer, mas não faz. A gente se associa a ideias comuns, porque todo mundo faz, só que aquilo não ressoa internamente, então tu não vai sustentar aquilo. Então, sustentabilidade acaba tendo a ver com o tempo. Claro que para as pessoas que têm uma avaliação mais interna da realidade, tem inclusive um vídeo que eu publiquei sobre isso, sobre como você avalia a realidade. Se a tua construção de eu foi baseada em experiências, se tu teve talvez a sorte suficiente de ter uma família que te proporcionou um ambiente favorecedor para tu experimentar, para tu fazer as coisas por ti mesmo, provavelmente tu tem uma avaliação interna mais forte que a externa. Quem tem avaliação interna mais forte baseia suas decisões nas suas experiências, nos seus valores. Isso ajuda na sustentabilidade. Isso ajuda a superar aquela barreira do imediatismo, daquilo que todo mundo faz, logo eu vou fazer também, porque ela traz a ideia de cultivar, de observar, de médio e longo prazo, de tu poder fazer isso alinhado aos teus valores. Então a grande diferença da sustentabilidade está talvez no modo como a gente avalia as coisas. E claro, se a gente for pensar em termos de sustentabilidade externa ou do planeta, eu acredito que é só um reflexo daquilo que o ser humano é. O ser humano ele não consegue sustentar essas práticas internas, ele não consegue ter comportamentos e atitudes, por exemplo, saudáveis, porque ele é todo momento tentado por questões mais ligadas aos sentidos ou ao ego. E aí fica muito mais difícil realmente de ter práticas sustentáveis a longo prazo. E a mesma coisa acontece com o planeta. Se a gente for ver bem, a facilidade que a gente tem de trocar de objetos hoje, os brinquedos, né, das crianças que são todos de plástico, todos quebráveis, a gente só joga fora, as embalagens, o absurdo que a gente tem de plástico e papel nas embalagens. A gente tem dificuldade, por exemplo, de entender, né, que por trás daquele produto tem muita coisa que não é saudável, que não foi utilizada com material que é difícil de extrair o que é fácil de extrair da natureza, mas que deixa um dano ambiental bastante grande. Então todas essas nossas práticas, né, digamos, imediatistas, de novo, é um tempo que é curto, né? A gente estava falando que para sustentar a gente tem que ter um tempo longo de observância, médio e longo prazo. Ao contrário, quando a gente não consegue observar isso, a gente fica muito imediatista, a gente fica muito nas coisas dos sentidos e do prazer que é imediato, né? O que favorece a ideia da liquidez e da não permanência das coisas, né? Como o Bauman diz. Então, obviamente, a não sustentabilidade do planeta é um reflexo da forma como o ser humano, como nós funcionamos. Se a gente não consegue sustentar minimamente as nossas práticas, obviamente a gente não vai conseguir olhar para os planetas, para o nosso planeta, para os animais, de uma maneira sustentável. Então não tem como a gente manter o planeta por muito tempo da forma como a gente vai consumindo, porque nós não estamos sustentáveis internamente. Nós não estamos olhando para aquilo que realmente importa para a vida, para aquilo que realmente nos conecta com os outros seres,
com o nosso planeta, para a gente poder ter práticas de médio e longo prazo. E por isso que a gente está nessa onda desenfreada de consumo, né? Eu falo não só em consumo de produtos, mas também de consumos de relações, consumo de papéis, consumo de etiquetas, né? Que a gente vai se colando porque a gente supostamente tem que ser uma coisa ou outra. Tá? Então eu penso sustentabilidade por aí. Se esse vídeo mexeu alguma coisa contigo de alguma maneira, eu sugiro que tu faça uma lista das coisas que realmente importa e que tu não está conseguindo fazer, né? Comportamentos como uma dieta, como uma força pessoal que tu está querendo desenvolver, mas tu não consegue. Algumas coisas que tu não está conseguindo manter. Pensa nessa ideia do tempo, da questão do curto, médio e longo prazo. Percebe o quanto isso está em função de uma vida mais feliz e do impacto que tem, né, não só no outro, nos outros, na questão do planeta, esse hábito que tu não está conseguindo mudar, que tu não está conseguindo extinguir. Qualquer mudança de hábito, ela passa por uma mudança interna. A gente até pode mudar as coisas externamente, que são convites bem interessantes. Muitas vezes a gente muda alguma rotina e isso tem uma repercussão interna. Mas se essa repercussão interna não for forte o suficiente, ela não vai se sustentar. Ou a gente pode fazer o caminho inverso. Refletir, pensar, se conectar internamente e aí provavelmente a mudança externa vai ser muito mais sustentável. Espero os comentários de vocês por aí. Espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima.